Olá, meu nome é Fabiane de Oliveira Santos Bartolomeu. Estamos apresentando o trabalho de prática pedagógica, desafios contemporâneos, e venho apresentar minha equipe, meu grupo e as escolas onde foram feitas observações. Eu e a minha colega acadêmica Alexandra Batista de Jesus visitamos a escola municipal Filhinha Gama, que fica situado na cidade de São José da Lapa, Minas Gerais. A acadêmica, minha colega Josiele Aparecida Coelho dos Santos, ela visitou a Escola Estadual Carlos Chagas, que fica situado na cidade de La Sanse, Minas Gerais. A minha outra colega, Manuela Rodrigues Lopes, ela visitou a Escola Estadual Machado de Assis, que fica situado na cidade de Vespasiano, Minas Gerais. A minha outra colega, Michele Maia Oliveira Silva, visitou a Escola Municipal Professor Mário Werneck, que fica situado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha outra colega, Thaís Marques Silva, ela visitou a Escola Municipal Isabel Gomes Teixeira, que fica situado na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E a minha outra colega, Sandra Maria dos Santos, que visitou a Escola Estadual Padre Menezes, que fica situado na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. Olá, meu nome é Thaís Marques, sou estudante de Pedagogia da Uniaselv, segundo período, e gostaria de vos apresentar nosso roteiro de observação. Por meio de uma pesquisa de campo realizada em escolas da rede pública de ensino, tivemos a oportunidade de nos familiarizar com suas características locais, regionais, nacionais. Utilizamos um roteiro elaborado pelo grupo com os seguintes tópicos: infraestrutura, acessibilidade e inclusão, segurança, organização curricular, formação contínua de professores, formação integral dos estudantes, uso de tecnologias, inteligência emocional e desigualdade social. Com base nessas observações, desenvolvemos uma análise crítica dos desafios contemporâneos enfrentados pelo ambiente escolar. Com base nessas observações, desenvolvemos uma análise crítica sobre os desafios contemporâneos enfrentados no ambiente escolar. Com base nessas observações, desenvolvemos uma análise crítica sobre os desafios contemporâneos enfrentados no ambiente escolar. E através disso, tivemos os nossos resultados e que colocamos e elaboramos dentro do trabalho. O trabalho que apresentamos hoje é fruto dessa pesquisa e reflexão. As imagens aqui destacadas se referem às escolas que foram visitadas durante as nossas observações da prática pedagógica. As escolas referidas são a Escola Municipal Filhinha Gama, de São José da Lapa, a Escola Estadual Carlos Chagas Lacense, Minas Gerais, a Escola Estadual Machado de Assis e Vespasiano, a Escola Municipal Mário Werneck, Belo Horizonte, Minas Gerais, Escola Municipal Isabel Gomes Teixeira, Pedro Leopoldo, e a Escola Estadual Padre Menezes, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Os ambientes que foram feitos registros de observação durante a nossa visita foram ambientes internos, parques, salas de aula, portão de acesso, arquibancadas da área de esportes, área de lazer, pátios, laboratório, biblioteca, auditório, salas de recursos. As acadêmicas que foram envolvidas durante essa observação foram a acadêmica Alexandra Batista de Jesus, Fabiane Santos Bartolomeu, Josiele Aparecida Coelho, Manuele Rodrigues Lopes, Michele Maia Oliveira Silva, Thaís Marques Silva e Sandra Maria dos Santos. Nós, acadêmicas da Uniaselv, observamos e registramos imagens de infraestrutura escolar.
Olá, meu nome é Josiele Coelho e dando continuidade à socialização da disciplina Práticas Pedagógicas Desafios Contemporâneos, apresentarei a vocês o texto dissertativo com fundamentação teórica elaborado pelo meu grupo. O título do texto é A Infraestrutura das Escolas e os Desafios Contemporâneos. A infraestrutura escolar é um elemento essencial e importantíssimo para o processo educacional, mas também é um dos grandes desafios contemporâneos enfrentados pela educação, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. A precariedade estruturais da escola compromete o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficientes e inclusivas. E dependendo da região onde essa escola está inserida, esse cenário se agrava ainda mais. Diante dessa narrativa, propomos um processo de reestruturação das escolas e quais os impactos essas intervenções podem gerar na vida escolar. Destacamos aqui que essas propostas foi feita de forma audaciosa. Não há nenhuma garantia que as escolas passarão por essas transformações, mas podemos salientar que essas ações colaborarão de maneira significativa no processo de ensino-aprendizado oferecida nas escolas, aumentando o desempenho, a motivação e a concentração dos alunos. Bom dia, meu nome é Manuela Rodrigues, faço parte do curso de Pedagogia e vou falar sobre o desafio escolhido pelo grupo. O desafio escolhido pelo grupo, a partir das observações realizadas, foi a infraestrutura escolar, como objeto a ser discutido neste trabalho, baseando-se nas respostas obtidas nas observações feitas em diferentes escolas. Considerando a forma como a estrutura física das instituições educacionais impacta diretamente a qualidade do ensino e o desenvolvimento dos alunos. A temática refere-se à análise das condições das escolas, como salas de aulas, bibliotecas, banheiros e espaços de convivências, que influencia tanto o ambiente de aprendizado quanto ao bem-estar físico e emocional dos estudantes. De acordo com Gouveia, a precariedade das instalações físicas em muitas escolas brasileiras compromete a qualidade do ensino, afetando tanto a motivação dos alunos quanto a capacidade de os professores desempenharem suas funções. Discutir os impactos dos problemas levantados nas observações é de suma importância no processo da reestruturação da infraestrutura das escolas. O cenário atual da educação tem evidenciado a inclusão como parte importante e essencial para o desenvolvimento de todos os alunos, conforme se destaca. Catante Lopes, 2020. Além disso, a escassez de espaços físicos adequados, a falta de recursos pedagógicos específicos e a forma como os alunos são vistos e tratados acaba limitando o processo inclusivo nas escolas. Diante dos desafios encontrados sobre a infraestrutura das escolas, nós podemos citar algumas propostas de melhoria para minimizar ou solucionar esses problemas. O envolvimento da família, dos pais, dos alunos e do corpo docente da escola para o acompanhamento nas melhorias, no planejamento, né, do que vai ser feito ou não nas escolas para melhorar, né, a infraestrutura. A prioridade dos recursos destinados à adequação de reformas de escolas mais vulneráveis e também a distribuição dos investimentos na mesma proporção, por escolas maiores e escolas rurais, por exemplo, assim, atendendo todas as necessidades dela. A garantia de transparência da utilização dos recursos através de plataformas de monitoramento. Também a priorização dos espaços abertos, aproveitar os espaços de gestão que tem na escola, né, sem precisar de realizar outros espaços, aproveitando o que tem na escola. E a denúncia de irregularidades com a fiscalização constante é um método que pode ajudar bastante, né,
na regulamentação dessa situação aí. Olá, meu nome é Alexandra Batista, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uniaselv, professora Natália Rissani, do segundo período. Este semestre, a prática pedagógica proposta pela nossa universidade foi os desafios contemporâneos da educação. Então, como procedeu aí o nosso trabalho, nós fizemos um roteiro de observação, agendamos, vários alunos agendaram essa observação nas escolas e ali nós podemos vivenciar, fora um pouco do ambiente de ensino, como que é a vivência na prática e como que é o desenvolvimento na prática das escolas. Os desafios contemporâneos da educação, eles trazem à tona desde a formação do currículo, a infraestrutura escolar, a segurança, a acessibilidade. Ela vai tratar aí tudo o que perpassa pelo ambiente escolar. Diante de todas as informações que nós obtemos, uma das que mais se destacou foi a infraestrutura das escolas, como que as escolas elas têm fornecido a educação para os estudantes e o que ela tem feito de melhoria para que os estudantes eles tenham um acesso melhor à educação. Então, diante do cenário hoje instalado, nós entendemos que 90% dos alunos eles estudam em escolas públicas, eles provêm de ensinos públicos e no que nós podemos falar sobre infraestrutura escolar. O que é essa infraestrutura escolar? Quando nós falamos sobre infraestrutura escolar, nós vamos falar também sobre as edificações, sobre o prédio físico da escola e tudo que é oferecido para os alunos, desde merenda, desde mobiliários, salas de aula, como que são os equipamentos daquela escola, como que é a estrutura geral da escola, se ela tem uma pintura, se ela está com a manutenção dela em dia. Se tem insumos básicos para serem usados por todos que estão ali, se há segurança, como que se dá todo esse desenvolvimento ali no ambiente escolar. O que ressaltou muito nas nossas entrevistas, na nossa observação, foi a disparidade entre as escolas. Como que no mesmo sistema público de ensino, escolas que estão próximas à mesma região, elas são completamente diferentes, ou seja, embora exista um currículo, embora exista uma diretriz que rege a escola, que coloque todos no mesmo nível, há uma discrepância entre elas no oferecimento do ensino aos alunos. E até mesmo no ambiente escolar, enquanto escolas contam com 30 computadores, outras não contam com um computador, ou apenas o computador da secretaria ou do vice-diretor. Quando você vai olhar ali, você vê que muitas salas têm um recurso de tecnologia, apenas uma televisão, que às vezes são usados como entretenimento para enquanto o professor aplica atividade para alguns alunos, outros vejam desenhos, ouçam músicas, para que eles consigam fazer aquele estudo, aquele ensino com aquele aluno individualizado. Dentro das salas de aula, nós vemos ali o professor ainda utilizando dos métodos antigos, sem muitas tecnologias, usando mais ali dentro da sala de aula aquilo que realmente, de fato, sempre funcionou. E aí vem a nossa pergunta, mas e hoje? Como que foi pensada essa educação? Porque hoje nós estamos na era tecnológica. Então, há de se presumir, quando vamos às escolas, que vamos encontrar ali um ambiente que seja, que tenha ali não só uma segurança, mas também um acesso tecnológico que seja pelo menos de nível básico. E aí, quando você vai para o ambiente escolar, que você vê que eles não têm nada a oferecer, nós pensamos, será que de fato as políticas públicas, as leis, as diretrizes, elas têm sido implementadas nas escolas de uma forma ordenada? Porque nós falamos muito hoje sobre a inclusão, hoje nós falamos muito sobre adaptação, que as escolas precisam se adaptar, que precisa adaptar o currículo, que precisa adaptar todo o sistema educacional. Mas como vamos fazer isso se nós não tratamos o básico? Como pensar numa inclusão se a escola não tem uma rampa para acessar? Como pensar numa inclusão se a escola tem um pátio cheio de desníveis? Se ela tem vários buracos de esgotos abertos, como que passaria uma cadeira de roda por um buraco? Como pensar numa inclusão, numa escola inclusiva, se muitas delas não têm nem placas de sinalização?
muitas delas não têm uma sala acessível, não tem uma cadeira que seja acessível àqueles que têm necessidades especiais, banheiros que hoje em dia não contam nem com o básico, que é papel higiênico e sabão para as crianças utilizarem. Várias escolas dependendo de reformas, várias escolas com telhados quebrados, escolas sujas, sem coleta seletiva, sem uma alimentação balanceada, onde alguns alunos recebem, né, uma alimentação diferenciada e outros nem sequer oferecida porque eles podem recusar. Então, como será que nós temos lidado, né, enquanto sociedade, como que nós temos visto as escolas? Porque pensar na educação é também pensar que ela é um dever da família, que ela é um dever da comunidade, porque os governantes, eles estão aí para criar leis, mas nós estamos aqui como fiscalizadores dessas leis, para que as escolas elas possam oferecer para as nossas crianças as condições mínimas para que elas tenham um ambiente diverso, mas também um ambiente em que elas possam ser iguais. É um ambiente igualitário, porque olha para você vê num determinado tipo de zona rural, uma escola mais simples, uma escola sem muita tecnologia, e aí você vê num ambiente urbano, uma escola com 30 computadores, você vê que a educação ela não tem sido oferecida de forma igualitária, que é um dos projetos, que é entender que o aluno ele tem que ter os mesmos direitos, ele tem que ter as mesmas qualidades de ensino em todas as escolas adquiridas, porque já que 90% do nosso efetivo escolar é de escola pública, nós temos que buscar fazer com que com esse oferecimento ele seja igualitário. A mesmo processo de educação que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui. A mesma tecnologia que eu tenho em uma escola, eu tenho que ter em outra. Por quê? Só através disso que nós vamos formar seres humanos, né, pessoas que vai ali, através da educação, fazer uma diferença na sociedade. Como eu vou exigir de um aluno, né, numa prova do Enem ou num concurso público, como eu vou exigir dele né, numa prova do Enem ou num concurso público, como eu vou exigir dele a mesma condição e a mesma característica de ensino que ele não teve acesso? Enquanto alguns alunos têm acesso até línguas dentro das escolas, outros faltam o básico, que é um papel no banheiro. Então, pensamos assim, ressaltar esses pontos, será que é negativo? Será que vale ressaltar? Como eu vou pensar numa escola inclusiva? Como eu vou pensar em inclusão se hoje em dia falta o mínimo dentro das escolas públicas? Pensar que as escolas hoje não têm acesso a saneamento básico, a uma coleta seletiva, não têm acesso à infraestrutura adequada. Existe um acordo que agora em 2025 que as escolas elas teriam que ter o mínimo de padrão de funcionamento. Deveria ser iguais para todas as escolas. Todas as escolas que nós visitamos, né, foram 7 pessoas ali no grupo, e cada escola ela trouxe consigo coisas muito boas, mas pontos a melhorar. As que têm pontos a melhorar, nós podemos observar ali que foram poucas e que são coisas que, adequando, vai trazer ali um ambiente, promover um ambiente equitativo para todos que ali estão. Agora, tem escolas que elas precisam de uma intervenção, que elas não deveriam nem estar abertas para oferecer um ensino, porque elas não têm nem condições mínimas de estrutura. Você vai dentro da sala, as carteiras estão quebradas, os armários estão entulhados, as salas não têm um visual, não têm um lúdico que seja atrativo para as crianças, as salas são quentes, a sala não tem ventilação adequada, a quantidade de alunos que estão dentro da sala não comporta pelo espaço físico que elas têm. Quando você vai para o pátio, você vê, tira a carteira e coloca a carteira, tira a carteira e coloca a carteira, para as crianças se alimentarem. Não existe um espaço destinado a uma alimentação. É o mesmo pátio em que elas correm, é o mesmo pátio que elas se alimentam, mas ao mesmo tempo é o mesmo pátio que tem desníveis, porque quando elas pulam, elas descem de um lugar para outro. E aí eu penso numa criança que tem uma deficiência, que precisa passar por todos os ambientes da escola. E ela não consegue andar dentro do... Nós vamos pensar em inclusão? Como nós vamos pensar num ambiente inclusivo se nós não temos adequação mínima, que é uma infraestrutura adequada para os nossos alunos, para as nossas crianças?
Levar-nos a campo nos faz refletir o quão distante nós estamos de uma infraestrutura que seja, no mínimo, criteriosa. No mínimo, ela venha atender a todos com dignidade, responsabilidade. Você pensar num professor que vai numa escola, muitas vezes, que ele tem que utilizar de recursos próprios para aquela escola, porque a escola, às vezes, não oferece o mínimo ali. E aí, às vezes, por exemplo, a sociedade exige daquele professor perfeição. Mas quando se vê ali toda a infraestrutura, tudo que está ligado à escola, não tem nada que traga ao professor ferramentas e mecanismos para ele conseguir conduzir uma turma, conseguir conduzir um estudo que seja de qualidade. Você pensar que hoje, em 2024, muitas escolas não têm nenhum laboratório para tratar de ciências, biologias, e aí você vê que muitas vezes esse acesso ele é desconhecido pela maioria dos alunos. Você vai ter acesso nas universidades. E vamos pensar, o ensino cada dia mais, ele precisa ser um ensino que ele venha gerar um novo olhar, uma nova perspectiva daquele indivíduo para a sociedade. E o que nós temos gerado? Será o que nós temos feito? Será que a educação ela tem sido agente transformador de uma sociedade? Limita o estudante a um espaço físico que não seja atrativo, você também limita a criatividade daquela pessoa, você limita o conhecimento daquela pessoa.